paz do Senhor, que bom que nós estamos aqui juntos mais uma vez e hoje nós já estamos no encerramento do nosso trimestre. Sou grata a Deus por essa rica oportunidade que nós temos de compartilharmos com os outros a palavra de Deus. E hoje nós já estamos na nossa lição de número 14, quando nós vamos falar sobre o assunto entre a Páscoa e o Pentecoste. E para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, professora, superintendente de escola bíblica dominical. E quero dizer que é um prazer ter você aqui no meu canal. Se for a sua primeira vez, se inscreva, curta, compartilhe com as suas redes sociais se você realmente gostou desta aula. E para os irmãos que com carinho todas as semanas estão aqui, eu fico muito feliz e sou grata a Deus por poder contribuir com os irmãos e com as irmãs a respeito da palavra de Deus. E nós estudamos nesse trimestre o livro de Levítico, nós estudamos a teologia do livro de Levítico e nós aprendemos bastante. Confesso para cada um de vocês que nunca estudei o livro de Levítico desta forma e eu fiquei apaixonada com este livro. E eu espero que você tenha lido o livro de Levítico durante este trimestre, porque quando nós lemos, nós temos mais segurança naquilo que nós estamos falando e também podemos incentivar os nossos irmãos a fazerem a mesma forma, a seguir o nosso exemplo. E o comentarista aqui, nesta última lição, ele quer nos ensinar, o que estava entre a Páscoa e o Pentecoste. Nós vamos falar das festas mais importantes para o povo hebreu. São 3 festas e, na verdade, nós vamos falar apenas sobre 2 festas. São 3 festas que os homens deveriam comparecer. Era obrigação, era uma santa convocação para todos os homens. E essas 3 festas, eles não poderiam deixar de comparecer. Talvez seja por isso que a nossa igreja separou 3 dias da semana, para que nós possamos comparecer aos nossos templos e cultuar a Deus. Isto é uma suposição da minha parte. E Deus garantiu para o povo que eles não precisavam ter medo, os homens não precisavam ter medo de abandonar as suas terras para irem adorar a Deus. Deus estava garantindo para eles a proteção. E se eles obedecessem e confiassem em Deus, eles teriam a proteção divina da terra que eles estavam deixando ali só com as mulheres. Eles achavam que por eles abandonarem as suas terras, as pessoas iam tomar posse daquilo que era seus. Mas Deus, por intermédio da sua palavra, ele estava tranquilizando as pessoas que eles poderiam sim participar desta festa, que Deus os protegeria, Era para que eles obedecessem a Deus. Isso está registrado em Êxodo, no capítulo 34, do versículo 18 ao 27, e também Levítico, no capítulo 23, fala a respeito das solenidades para o povo hebreu. A Páscoa, ela é uma festa que recorda a libertação que lhes foi concedida por saírem do Egito. E eles saíram de lá como uma nação, como um povo adquirido e escolhido por Deus. E a Páscoa, para os judeus, elas relembram a libertação da escravidão do Egito. Nós temos também a festa das semanas. Nós estamos falando a respeito das 3 festas, que era a Páscoa, uma das mais importantes festas para o povo judeu. A segunda festa mais importante para eles era a chamada festa das semanas ou festa de Pentecostes, e é sobre essas 2 festas que nós vamos falar hoje, e que agregada a esta festa da semana vem a lei das primícias.
E a terceira festa que eles eram obrigados a comparecer é chamada Festa das Colheitas, ou a Festa dos Tabernáculos, ou alguns chamam de a Festa das Cabanas. E esta festa, ela era comemorada no final das colheitas. Ela era comemorada no final do ano, no encerramento das colheitas. Ela era diferente da Festa das Semanas, que ela era comemorada no início da colheita, né? Quando a foice estava para ser lançada nas plantações. E eram essas três festas que os judeus eles eram obrigados a comparecer. E hoje nós vamos falar apenas sobre a Páscoa e a festa das semanas que nós vamos falar. E o povo precisava entender que todas estas festas, que todas estas solenidades, elas apontavam para Jesus Cristo. Elas apontavam para a libertação futura do povo. Então, estas festas, elas apontavam para Cristo, para a libertação do povo, o sacrifício exigido nestas solenidades. Tudo eram sombras das coisas que estavam por vir. Estas festas, elas têm um significado para o povo de Israel, histórico e também um significado agrícola. No nosso primeiro tópico, nós vamos falar sobre Cristo, nossa Páscoa. Eu vou fazer um resumo desde o início para nós entendermos de fato o que significavam estas festas para o povo judeu e o que estas festas significam para nós e quais são os tipos de solenidades que nós temos hoje, né, no tempo da graça, no tempo da igreja. A palavra Páscoa, ela significa passagem, do hebraico pessar, que significa poupar, pular por cima, né, ou passar por cima, ou ir além da marca. E quando isso aconteceu, Deus avisou para o povo que um anjo destruidor ia passar por aquelas regiões e a casa que não tivesse a marca do sangue, o anjo destruidor iria entrar e o primogênito daquela casa iria morrer. Ou se aquela casa tivesse a marca do sangue, o anjo destruidor, ele iria passar por cima, ele ia pular além da marca. E a marca era o sangue de um cordeiro. Agora fica uma pergunta para nós. Por que a marca de sangue? Será que Deus não sabia em qual casa estava de fato uma família obediente e temente a Ele? Aquela simbologia, aqueles sacrifícios que eles tinham de fazer, o que Deus queria era ensinar o povo que a obediência a esta ordem, né, deles fazerem esse ritual todo, traria para cada um deles a proteção da família e a proteção do primogênito hebreu de cada família. Cada primogênito seria poupado de acordo com a obediência de cada chefe de família. Cada família tinha que tomar um cordeiro de 1 ano de idade, sem mancha, sem defeito, e sacrificá-lo ao entardecer do dia 14 do mês de Abib, que para nós é março e abril, né? Que lá era o mês da cega do milho. E depois de passado algum tempo, por influência do grego, este nome de Abib, ele foi substituído por Nissan. Então, às vezes em algum texto nós encontramos Abib e em outros textos nós encontramos Nissan.
Um exemplo que nós temos é no livro de Esther, no capítulo 3 e no versículo 7. E este cordeiro, ele tinha que ser separado no 10º dia. Ele ficava 4 dias em observação. Alguns escritores acham que era para ser observado se realmente ele não tinha nenhum defeito. O fato é que do 10º ao 4º dia ele ficava ali separado dos rebanhos, né, dos outros cordeiros. E no 14º dia, este cordeiro ele teria de ser sacrificado. E este cordeiro, ele não podia de fato ter nenhum defeito. Então, depois de sacrificado este cordeiro, no 14º dia, quando eles iam preparar aquela ceia, né, para libertação da escravidão do Egito, eles tinham que pegar o sangue deste cordeiro e ele tinha que ser espargido nas ombreiras e nas vergas da porta. O que Deus queria ensinar o povo? A redenção pelo sangue. Eles só seriam salvos se eles obedecessem à ordem divina e marcassem as suas casas, né? As ombreiras das suas portas com o sangue daquele cordeiro sem mancha, sem defeito, preparando aquele povo para mais tarde, quando viria de fato o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está em João, capítulo 1, versículo 29. A ordem era assar o cordeiro. O cordeiro ele não poderia ser fervido, ele tinha que ser assado na brasa. Nós sabemos que tudo isso fala do sofrimento que Jesus Cristo passou e apontava para o sacrifício que Jesus Cristo, para as dores, para o sofrimento de Jesus, que ele ia vivenciar como Cordeiro Pascal de Deus. Eles tinham que preparar para esse jantar este cordeiro com ervas amargas, e estas ervas amargas simbolizavam o sofrimento que eles tinham passado lá no Egito, né? A escravidão que eles viveram por mais ou menos 430 anos, e eles tinham que comer essa ceia com pães ázimos ou pães asmos, sem o fermento. E este pão sem fermento, ele simbolizava a urgência que eles tinham que sair do Egito, né? O pão, a massa não poderia crescer. E a ordem de Deus é que eles tirassem todo o fermento de suas casas. Isso simbolizava que eles tinham de partir apressadamente. A forma de vestir, né? Estar prontos, a forma de participar daquela ceia, tudo apontava para a urgência da saída deles, como que aquele momento deveria ser urgente para que eles saíssem do Egito. Mas este fermento, né, a ausência deste fermento, ou este fermento, ele passou a simbolizar o pecado, a corrupção e a hipocrisia. Nós vemos por diversas vezes no Novo Testamento Jesus advertindo aos seus discípulos que eles ficassem longe, né, do fermento dos fariseus. Deus ordena ao povo que aquele dia seria para eles em memória e celebrariam por festa ao Senhor. Está em Êxodo capítulo 12, versículo 14. E a ordem é que eles deveriam celebrar a Páscoa toda a primavera. E esta celebração, ela seria por estatuto perpétuo, até culminar em Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascal. E nós também a celebraremos em estatuto perpétuo. Foi o que Jesus Cristo ordenou em sua última ceia. Antes da construção do templo do povo judeu, essa Páscoa ela era celebrada em família,
ela era uma festa familiar. E se a família fosse pequena, como foi lá no Êxodo, eles poderiam convidar as pessoas mais próximas, porque aquele cordeiro, ele tinha que ser consumido no mesmo dia. Então, ele tinha que bastar para todas as pessoas que fossem participar daquela ceia. E enquanto o templo não tinha sido construído, eles podiam celebrar aquela ceia em suas portas, em suas casas, até que Deus estabeleceu um lugar apropriado, um lugar onde ele colocaria o seu nome, para que eles então pudessem celebrar essa festividade, essa solenidade que era a Páscoa do Senhor. O sacrifício do Cordeiro e a solenidade da Páscoa, o lugar já tinha sido escolhido por Deus. Seria em Jerusalém. Está em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 1 a 6. Naquele momento, deste jantar, desta ceia, eles recontavam a história do Êxodo, né? Eles recontavam para as futuras gerações o livramento do Egito que Deus dera a toda a nação, para que as gerações não esquecessem daquele grande livramento, né? Da grande obra que Deus tinha operado na vida deles. Para os egípcios, a Páscoa, ela significava juízo divino sobre os deuses pagãos e sobre o Egito propriamente dito, significava juízo. Está em Êxodo capítulo 12, versículo 12. Para os israelitas, a Páscoa, ela significava e significa até hoje a libertação da escravidão. E para nós cristãos, a Páscoa significa a passagem da vida de escravidão do pecado, da vida da escravidão para a morte, para a vida em Cristo e em santidade. É isso que significa Páscoa para nós. O tempo para o povo de Israel, ele começou a ser contado para eles a partir daquele acontecimento, da libertação deles da escravidão do Egito. Então Deus diz para eles: a partir deste dia será contado um novo ano para vocês. A partir do mês de Abib será começado o calendário para esta nação que está surgindo agora. O calendário deles estava sendo iniciado a partir daquele mês, do mês de Abib. Isto era um sinal de recomeço, um sinal de que Deus faz novas todas as coisas para aqueles a quem Ele liberta da escravidão de Satanás. Na vida daqueles que Ele os toma para si, a fim de que sejam o seu povo, a sua nação eleita, o seu povo adquirido. Era uma nova vida para Israel. Vida nova para aqueles que estão em Cristo. É assim quando nós reconhecemos Jesus Cristo como a única forma de libertação da escravidão do pecado. E logo que saíram do Egito e permaneceram 40 anos ali no deserto, e logo que eles chegaram na terra prometida em Canaã, a Bíblia nos mostra que eles celebraram a primeira Páscoa com Josué. E os 7 dias subsequentes, eles comeram pães ázimos, e nós deduzimos que durante os 7 dias, né, dessa celebração dos pães ázimos, esses 7 dias de abstinência do povo, do fermento, que eles tiraram o fermento do meio deles, foi a marcha que eles fizeram em volta dos muros de Jericó. E no 7º dia, quando era uma convocação solene para todo o povo, os muros de Jericó, eles vieram ao chão. Está em Josué capítulo 5, versículo 10 a 12, e também no capítulo 6 e o versículo
4. E há quem diga também, alguns escritores dizem, que quando o Mar Vermelho abriu, quando eles saíram do Egito, quando o Mar Vermelho abriu, estavam completando ali o 7º dia dos pães ázimos. E houveram, outras celebrações de Páscoa, além dessas que nós estamos falando, que já foram celebradas na Cidade Santa. Um exemplo que nós temos é quando o rei Ezequias, ele restaura o culto ao Senhor e acontece ali naquele tempo uma das maiores celebrações da Páscoa vista na Bíblia Sagrada. Está registrada em 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 1 ao versículo 20. Depois também nós temos um outro exemplo da celebração da Páscoa pelos judeus, foi quando eles voltaram do exílio da Babilônia. Está registrado em Esdras, capítulo 6, versículo 19 ao 22. Mas nós temos outras passagens que foram celebradas a Páscoa pelo povo de Israel, que nós não teremos tempo de falar aqui. Esta Páscoa do povo de Israel, ela é uma simbologia da verdadeira Páscoa que é Jesus Cristo. E entre a Páscoa e a festa de Pentecostes, tinha a festa, a celebração de 7 dias dos pães ázimos. Eram 7 dias sem fermento, nem no pão e nem dentro da casa de nenhum israelita. Eles não podiam ter nenhuma massa que levedasse dentro das suas casas. Sem fermento em casa. O apóstolo Paulo, ele escreve a este respeito em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8. O que isto significava? Ele afirma que esta festa dos pães ázimos é um tipo de vida cristã. É a maneira como nós cristãos devemos nos portar depois que aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Após recebermos a Cristo, nós devemos nos regozijar plenamente nele, sem o fermento da malícia, sem o fermento da hipocrisia. Que o pecado, ele não seja uma constante em nossas vidas, mas que possamos nos alimentar diariamente de Cristo, que é um pão vivo que desceu do céu. Deve ser uma conduta santificada diariamente. Esta deve ser a nossa reação, é o que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Que esta deve ser a reação, a minha reação, a sua reação, a oferta pascal que Jesus Cristo fez em nosso favor. Outras vezes que nós ouvimos falar da Páscoa no Novo Testamento, o incidente de Jesus, quando ele tinha 12 anos e os seus pais se perderam dele e o encontrou ali no templo, discutindo com os sábios daquela época, que está registrada em Lucas capítulo 2, versículo 39 ao 52, aquela festa, deste incidente, era festa de Páscoa. E também na crucificação de Jesus, nós vemos também que a crucificação de Jesus, ela se cumpriu no período da Páscoa. Pois se não fosse assim, o povo não ia entender o real sentido da morte de Cristo. Eles não iam entender que o êxodo, que aquela celebração que eles faziam de libertação da escravidão do Egito, ia culminar ali com Jesus Cristo, o Messias enviado de Deus. E o verdadeiro sentido da Páscoa, ele estava se cumprindo ali, em Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira
o pecado do mundo. E Jesus, no tempo da sua crucificação, ele foi para Jerusalém, né, no 10º dia, para ser observado pelas pessoas, pelo povo. Está em Mateus capítulo 21. E já lá no capítulo 26, Jesus ele diz que apenas faltavam 2 dias para a celebração da Páscoa, né? Está no versículo 2 do capítulo 26. Mas os príncipes, né? Eles não queriam matar Jesus naquele tempo, na Páscoa, para não causar tumulto. Mas para Deus, aquele era o tempo certo, era a época certa, era a data certa para que Jesus se entregasse como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era cumprimento da palavra de Deus. E agora, no 14º dia do mês de Abibe, tudo pronto para que o povo de Israel celebrasse a Páscoa, a solenidade, atendessem àquela convocação de Deus. Justamente naquele 14º dia, já era Páscoa. E Jesus, cumprindo a lei, ele também vai para Jerusalém para participar dessa grande solenidade. Aquela seria a sua última Páscoa. Os seus discípulos não sabiam, mas Jesus sabia que aquela seria a sua última Páscoa. Era o primeiro dia da festa dos pães ázimos, quando eles celebravam o jantar da Páscoa. E esse jantar da Páscoa, ele era consumido no pôr do sol, né? As famílias se reuniam no pôr do sol, né? Com uma mesa em comunhão para participarem desse jantar de Páscoa. E naquele dia, Jesus seria traído por Judas Iscariotes por 30 moedas de prata. E enquanto eles comiam, eles participavam daquele jantar, Jesus faz algo novo para eles. Jesus pega aquele pão sem fermento, levanta aquele pão, parte, abençoa aquele pão e distribui entre os seus discípulos, dizendo a eles que era o seu corpo dado por eles. E o mesmo ele fez com o suco da vide, dizendo para eles que aquele era o seu sangue, o sangue do Novo Testamento, o sangue da Nova Aliança. O povo de Israel sabia que um concerto ele era feito por intermédio do sangue. Quando Deus fez um concerto com o povo de Israel, está lá em Deuteronômio, foi espargido o sangue sobre aquele povo. E ele disse que eles deviam fazer aquilo até quando ele voltar. Que aquele ritual, ele seria em memorial à morte de Cristo. Aquele gesto seria em memória dele. Ali Jesus estava instituindo a ceia do Senhor. Ali ele estava instituindo a nova forma de celebrarmos a nossa libertação do pecado. Era isto que Jesus estava ensinando para os seus discípulos. Quando vocês forem celebrar agora a libertação da escravidão do Egito, não mais da escravidão do Egito, mas da escravidão de Satanás, da escravidão do pecado. Este é o sentido da ceia para a igreja da atualidade. Jesus ele foi morto tal qual o Cordeiro perfeito. E nesta festa dos pães ázimos, era quando os judeus apresentavam a Deus os primeiros frutos da colheita específica daquela época, que era o trigo. Era uma oferta movida. Quando eles iam para a plantação, eles tiravam o primeiro feixe da colheita, levavam para o sacerdote e aquela oferta ela era movida diante de Deus.
ninguém poderia comparecer diante de Deus de mãos vazias. Está em Êxodo capítulo 23, versículo 15, Levítico capítulo 23, versículo 4 ao 25. Jesus morreu na Páscoa, na festa dos pães ázimos, ressuscitou ao terceiro dia, sendo ele a primícia da ressurreição. Jesus Cristo, ele foi oferecido a Deus, né, como oferta em nosso lugar. Nós sabemos que quando o cordeiro, lá na Páscoa dos judeus, quando eles celebraram, né, aquela saída do Egito, aquele cordeiro estava simbolizando uma morte substitutiva. Estava poupando os primogênitos, para que os primogênitos dos hebreus não morressem. E quando Jesus também se ofereceu como um cordeiro pascal para morrer em nosso lugar, era uma morte substitutiva, porque quem merecia morrer ali, naquela cruz do Calvário, era nós. Então Jesus se oferece como oferta que foi agradável a Deus. E tudo acontecendo no tempo oportuno. Assim como na celebração da Páscoa dos judeus, o cordeiro, ele não podia ficar para o outro dia. A ordem é que se consumisse o cordeiro naquele mesmo dia, no 14º dia. Ele não podia ficar para o outro dia. Ele não podia ser consumido, não podia sobrar nada dele para o amanhã. E, como na celebração desta Páscoa dos judeus, que o cordeiro não podia ficar para o outro dia, Jesus, diferente dos outros criminosos que foram crucificados a seu lado, no mesmo dia Jesus Cristo morreu e foi sepultado, no dia da sua crucificação, cumprindo o ritual da celebração da Páscoa. Terminados 7 dias dos pães ázimos, todos voltavam para casa, porque daí a 50 dias já era comemorada a festa do Pentecostes, que significa 50º. Eram 50 dias depois da Páscoa acontecia esta festa, que também era chamada Festa das Primícias, né, onde eles apresentavam o fruto, o primeiro fruto das suas plantações, o primeiro fruto das suas colheitas. E ela também é conhecida como a Festa das Semanas, porque eram 7 semanas, né, até que fechasse o ciclo para aquela festa. E depois de 7 sábados, no outro dia subsequente, era comemorada a festa de Pentecoste. Era terminada a festa dos pães ázimos, contava-se 49 dias e no dia subsequente, ao último sábado, eles comemoravam a festa de Pentecoste. E essa festa, a maioria, né, dos estudiosos acreditam que ela dava num domingo, né? Alguns divergem, houve divergência a respeito deste assunto. Mas o fato é que naquele 50º dia, eles comemoravam esta festa. Eles agradeciam a Deus as primícias das suas colheitas, ofereciam sacrifícios de animais, né? Animais eram oferecidos em culto de adoração a Deus, em agradecimento a Deus. Eram oferecidos também holocaustos. E no momento mais solene dessa festividade, eles moviam o feixe dos primeiros molhos, pão e o cordeiro em holocausto. E era também a oportunidade que eles tinham de exercer a misericórdia e o serviço social, pois foi-lhes ordenado não rabiscar as suas plantações. Está em Deuteronômio capítulo 16, versículo 10 e Ruth capítulo 2, versículo 1
a 3. O que caísse no chão, as espigas, os cantos das plantações, pertenciam aos pobres. E isso era mandamento de Deus para o povo de Israel. Jesus, ao ascender ao céu, ele disse aos seus discípulos que eles ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos. E quando a descida do Espírito Santo ali, na festa de Pentecostes, eles entenderam de fato o que significava primícias no novo concerto e também qual era a missão a que eles foram chamados. Eles seriam pescadores de almas. Está em Marcos capítulo 1, versículo 17. Jesus os chamou, eles entenderam naquele dia que eles foram chamados para serem ganhadores de alma para o reino dos céus. E propositalmente, no dia desta solenidade, que se reuniam em Jerusalém, pessoas de todas as nacionalidades, para aquela festa maravilhosa que eles iam comemorar, que era a festa de Pentecostes. Quando os 120 discípulos ficaram ali confiantes e esperando o revestimento que Jesus disse que ia acontecer na vida deles. Eles se mantiveram fiéis, né, à ordem de Jesus, que está registrada em Lucas capítulo 24, versículo 49. E devido à fidelidade deles, né, à ordem de Jesus, eles receberam a promessa descrita em Joel capítulo 2. Eles receberam o batismo com o Espírito Santo e foram revestidos de poder e autoridade. E foram vistos 3 sinais juntos que aconteceu naquele momento e que não é citado em outro lugar. Um som como de um vento veemente, línguas como de fogo sobre a cabeça de cada um deles e começaram a falar em outras línguas. E todos que estavam ali, presentes naquela festa, se maravilharam. A notícia correu e todos foram ver aquela maravilha. E os ouviam falar em suas próprias línguas e os ouviam glorificar e magnificar a Deus, falando das suas grandezas. No discurso de Pedro, naquele dia, quase 3.000 almas se renderam a Cristo. E a mensagem pregada pelo apóstolo Pedro foi de arrependimento e perdão dos pecados. Acontecia naquele momento a maior colheita espiritual. Está registrado em Mateus capítulo 13, versículo 1 a 8 e João capítulo 4, versículo 35. Eles eram aquelas 3.000 almas, eles eram as primícias para aquela nova igreja que nascera na cruz do Calvário. Jesus, com o seu sangue, ele fez de todos um único povo. Está registrado em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Esta é a nossa missão. Os discípulos entenderam naquele dia, de fato, o que significava Pentecostes, o que era realmente a festa das primícias. A nossa missão e a missão deles é a mesma. É pregar aos incrédulos que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e com fogo, e que Jesus Cristo nos levará para o céu. Devemos apresentar a Deus a nossa colheita de almas que se rendem aos pés de Jesus. Ali naquele dia de Pentecostes, eles apresentaram a Deus as suas primícias, a colheita das almas que se agregaram àquela nova igreja naquele dia. E nós também não podemos comparecer diante de Deus de mãos vazias. Quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 31, Paulo agora corrige aquela igreja, que não é mais um jantar em família,
mas uma solenidade, onde eles iriam participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Sem Páscoa não pode haver Pentecostes. Primeiro é a redenção por intermédio do sangue de Jesus e depois sim, com esta experiência da salvação, nós podemos então ganhar almas para o reino de Deus. O Pentecostes, ele também representa a descida do Espírito Santo na vida dos que creem, né? Por isso que nós somos chamados de pentecostais. Nosso objetivo é chegar até os confins da terra e ganharmos alma para o reino de Deus. O simbolismo da Páscoa é parte da mensagem do Novo Testamento e toda a obra da cruz, ela se baseia no evento da Páscoa judaica. Páscoa fala da nossa libertação para servirmos a Deus. Somos livres para servir a Deus. Quando Deus tirou o povo da escravidão do Egito, não é porque eles mereciam, não foi por merecimento, mas porque Deus os amou e foi fiel ao concerto que ele fizera com Abraão, com Isaac e com Jacó. E da mesma forma, nós também. A salvação que nós recebemos de Cristo Jesus, ela vem através da maravilhosa graça de Deus. E aproveitando que nós estamos falando de Páscoa, eu quero trazer uma curiosidade para você, né, para levar para a sua classe, que nos países de língua anglo-saxônica, a Páscoa cristã, ela é conhecida como Easter. Eu vou colocar o nome aqui, como se fala, né, se pronuncia. Mas nos países de língua latina, a palavra Páscoa, ela foi mantida como uma transliteração da palavra Pessah em hebraico. O nome Easter é proveniente de uma festividade de primavera celebrada pelos assírios, babilônicos e depois pelos celtas, em adoração à deusa Istar, ou Oestre, no mundo nórdico. Esta era a deusa da fertilidade. Daí os ovos e os coelhos eram usados como simbolismo de fertilidade. Em outras palavras, em qualquer historiador, qualquer enciclopédia, ela atestará que a origem do ovo de Páscoa, ela é pagã. Se nós temos a verdadeira Páscoa, que era celebrada por Jesus, que era celebrada pelos apóstolos, que era celebrada, né, pela igreja até o século VI depois de Cristo, e ela é celebrada por nós hoje. Por que nós devemos adotar costumes pagãos em nossas casas? E, infelizmente, muitas vezes, até em algumas igrejas, né, se comemora com ovos e coelhinhos da Páscoa. Será que Jesus aprovaria, né, essa atitude nossa, essa troca da verdadeira Páscoa por ovos enfeitados e coelhos de chocolates? Será que ele aprova essa nossa ideia? Que cada um de nós, como cristãos verdadeiros, né, devamos saber discernir a fé que nós vivemos e ensiná-las aos nossos filhos. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Nós não temos tempo aqui em uma aula de falar de todo o significado da Páscoa, né, de todos os acontecimentos da Páscoa, mas espero ter contribuído com este comentário para a sua aula. E eu quero mandar um abraço, né? Todas as aulas estão mandando um abraço para os irmãos que com carinho têm comentado em meu canal, em minhas aulas. Eu agradeço as orações dos irmãos, as palavras de carinho, né? Só a eternidade para pagar tanto carinho que os irmãos e as irmãs
tem para com a minha pessoa. E hoje eu quero mandar um abraço para o nosso irmão Daniel Gouveia, para Pedro Antônio Dias, para Rosimeire de Jesus, também para nossa irmã Franceline Marques, Gessival Dias, para Lorena Beda, Madalene Ferreira, para o nosso irmão Gustavo Ramos, Elza Bandeira, Ezequias Mendes, para o nosso querido irmão Adeilton e Tatiane, também para o nosso irmão Wellington Freire, Flávio de Jesus, Vanusa Barros e para nossa irmã Maria Cristina Barbosa. Se seu nome não foi falado em nenhuma dessas aulas, na próxima aula com certeza eu estarei mandando um abraço muito especial para você. E no próximo vídeo nós já estaremos de trimestre novo. Nós vamos falar a respeito das parábolas de Jesus. Então eu aguardo você aqui na próxima aula, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço a todos vocês.